Mais uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal. Julgou o tema 996, analisou um caso que envolve quais os limites da liberdade de imprensa. E o que foi avaliado pelos ministros do Supremo? Foi por maioria de votos, é importante dizer, não foi por unanimidade. Tinha-se lá uma discussão para se saber quando que a empresa jornalística, quando que o jornal deve ser responsabilizado para pagar uma indenização quando, numa entrevista, ao vivo ou gravada, o entrevistado atribui uma prática criminosa, injuria, calunia, difama alguém. E aí uma indenização vem e o jornal é chamado a responder. Bom, sabemos todos nós que a Constituição, no seu artigo 220, assegura a liberdade de manifestação, a liberdade de opinião, a liberdade de crítica. E dentro desse contexto da liberdade de informação, nós temos a liberdade de imprensa, uma imprensa livre que não pode sofrer nenhum tipo de censura, desde que não extrapole os limites de informar, criticar, porque, de outro lado, temos também os direitos e garantias fundamentais das pessoas. O direito à honra, o direito à intimidade, o direito à sua vida privada. Então nós temos um conjunto de elementos, de princípios, de conceitos que devem ser harmonizados. De um lado, a liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa, e de outro, a responsabilidade. Mas o que nós temos com essa decisão do Supremo? O Supremo entendeu que dentro desse contexto é possível sim a manifestação livre da imprensa, é possível uma entrevista na qual o entrevistado se manifeste, coloque suas ideias, seus pensamentos, mas se ele porventura praticar um crime, atribuir a alguém a prática de um crime, fizer uma crítica injuriosa, uma mentira, uma calúnia, uma difamação, o jornal poderá ser chamado a responder. Em quais situações? Nas situações em que era notório, já havia indícios de que aquelas informações ali prestadas pelo entrevistado eram falsas. É necessário que haja um controle prévio, uma preocupação, um estudo, uma cautela maior. Se o jornal não tiver essas cautelas, não aferir esses indícios, poderá ser chamado sim a responder. Mas importante é que 2 votos nesse julgamento, nesse tema 996, os votos do ministro Marco Aurélio e da ministra Rosa Weber, coincidentemente os 2 que já estão aposentados, eles diziam que não pode haver limitação. Não deve haver limitação porque seria uma censura prévia. Que o entrevistado diga o que quer e depois a sociedade vai aferir, o jornal poderá explicar depois aquilo que porventura desbordou da verdade. E, portanto, desde que o jornal não emita, desde que o órgão de imprensa não emita uma manifestação, uma opinião sobre aquilo que está sendo dito pelo entrevistado, ele não deveria ser responsabilizado. Essa é a posição do ministro Marco Aurélio e da ministra Rosa, que perderam. Por maioria, entenderam que, os ministros entenderam que deve haver responsabilidade, sim, em situações nas quais o jornal deveria ter uma cautela, nas situações na qual haveria indícios de que a manifestação daquele entrevistado poderia atribuir um crime, uma calúnia, uma difamação, uma injúria. O importante desses julgamentos, desse tema 996, é que traz praticamente uma barreira, traz um empecilho para a liberdade plena da imprensa. Imaginem num programa de entrevista ao vivo ou num programa de entrevista gravado em que o entrevistado atribui uma prática de crime e você não tem condições de identificar se aquilo é verdade ou não. Você pode aferir isso, pode apurar isso depois e aí, obviamente, corrigir, tirar do ar e tudo mais. Até aí não há problemas. Mas você responsabilizar o órgão de imprensa, o jornalista, para que ele tenha uma cautela prévia, nos parece que fere esse princípio da liberdade de imprensa. Era muito melhor que a votação tivesse ido no sentido da total liberdade. E desde que o jornal não emitisse seu posicionamento, não tivesse nenhum conteúdo de opinião sobre aquela manifestação do entrevistado, não teria responsabilidade.
Acreditamos que essa decisão do Supremo vai na contramão do princípio constitucional da liberdade plena do órgão de imprensa, que age com responsabilidade. Não estamos falando daqueles que extrapolam os limites da liberdade de imprensa, mas atribuir uma responsabilidade por manifestação do entrevistado que atribua a prática de crime a alguém, que calunie, que difame ou que traga uma mentira durante a sua entrevista, nos parece que contraria o princípio da liberdade de imprensa. Está aí mais uma decisão do Supremo que nos preocupa e cabe aí a todos nós uma grande reflexão a respeito disso e, obviamente, já sabendo que os jornais terão aí um pouquinho mais de freios antes de convidar para entrevistas, especialmente em momentos como eleições, em momentos polêmicos, em que vai ter que ter uma cautela maior antes de colocar nos seus microfones a manifestação do entrevistado ou ao vivo ou pré-gravado.